Olá! Seja bem-vindo para mais uma aula de teoria musical. Eu sou Isabel Marques e hoje a gente vai refletir aqui sobre mais um conteúdo, um conteúdo importante para você aí estar se preparando para alguma prova, algum concurso de música, ou para você também que quer se aprofundar aí nos conteúdos de teoria musical. Nós vamos falar hoje, gente, sobre alterações, tá? Segundo a Maria Luísa de Matos Prioli, a alteração, esse termo alteração, se refere a um sinal colocado antes da nota, cuja função é mudar a entonação dessa nota. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu tenho aqui uma nota dó, tá? E eu quero alterar essa nota, eu quero mexer com a entonação dela, seja para cima ou para baixo, tá? Mudar a entonação. Eu vou subir um semitom ou vou descer um semitom. Eu preciso usar as alterações. Mas vamos lá. Dó. Se eu quiser elevar a um semitom esse dó, eu vou utilizar uma alteração ascendente, que é o sustenido. O sustenido, ele vai elevar a nota, a um ST, ou seja, a um semitom, tá? Isso na prática, se você estiver no piano, você vai ver lá, vai tocar o dó, Imagina que você tá ali no dó central, e você colocou o sustenido e levou um semitom. Foi pra pretinha, acima do dó. Então, dó, elevei a um semitom, dó sustenido. Por exemplo, dó, dó. Você percebe que teve uma mudança, que teve uma elevação sutil, porque é uma elevação de meio tom, de um semitom, Dó, dó, tá? Mas eu subi meio tom. É isso que acontece quando eu utilizo o sustenido, tá? O antagônico do sustenido é o bemol. Se eu elevo meio tom com o sustenido, para eu abaixar meio tom, eu uso o bemol. Por exemplo, eu estou em dó. Dó, dó. Olha aqui, ó. Coloquei um bemolzinho no dó. Esse dó bemol acaba que vai ser o si natural, que nós conhecemos. Mas se eu for escrever como utilizando o bemol, seria isso. Então, enquanto o sustenido eleva meio tom, o bemol vai abaixar meio tom, tá bom? Ou um semitom. Eu vou desenhar aqui um esquema que eu sempre faço com os alunos, que é a nossa escada de alterações, tá? E aí eu vou aproveitar e apresentar para vocês os demais sinais de alteração. Vou colocar aqui no meio o B quadro. Para que serve este B quadro? O B quadro, ele anula o efeito, de alguma alteração precedente. Ou seja, se eu estava em dó, fui para dó sustenido e eu quero tirar esse sustenido, eu quero fazer com que esse dó volte ao seu estado original, eu vou usar o B quadro. Eu não posso simplesmente colocar o dó normal ali sem o sustenido, não, eu tenho que tirar a alteração. Porque a partir do momento que eu estou dentro de um trecho musical, eu estou num compasso, Se eu coloquei o sustenido ou qualquer outra alteração dentro daquele compasso, todas as notas, elas vão permanecer com aquela alteração. Todos os dós serão dó sustenido dentro daquele compasso, se ele foi utilizado. Então, para eu tirar essa alteração, eu vou precisar usar
outro sinal, que é o B quadro. O B quadro ele vai fazer com que a nota volte ao seu estado original dentro do compasso, tá? Ele serve tanto para o sustenido quanto para o bemol, tá? Se a nota estava bemol, também eu quero fazer voltar ao seu estado original, eu vou usar o B quadro, tá bom? Fazendo com que o efeito da alteração que eu utilizei anteriormente, né, ela seja desfeita, tá? O efeito seja desfeito. Faz a nota voltar para o seu estado original, tá bom? Então, uma questão interessante, quando a gente tá num trecho musical, né, num compasso, né, vamos pensar no compasso, as alterações elas vão valer só para aquele compasso. São alterações que não são alterações fixas, tá, gente? Eu tô falando de alterações que são acidentais, tá? Não são alterações fixas, como aquelas que vêm no início da pauta, uma armadura, né? Por exemplo, de Sol maior, que vem com aquela alteração fixa que é o Fá sustenido, marcado ali. Não estou falando de alteração fixa, eu estou falando dessas alterações que podem surgir ao longo da música. Então, se eu tenho aqui, nesse trecho, eu tinha Dó, aí usei o Dó sustenido, né? Aí eu quero usar, deixa eu colocar aqui, tudo como semínima. Se eu quero que este Dó, este terceiro Dó, permaneça sustenido, uma vez que eu coloquei a alteração aqui no compasso, eu não preciso colocar de novo aqui, por exemplo, esse Dó sustenido de novo. Por quê? Porque se eu coloquei a alteração nesse primeiro Dó, todos os Dós dentro deste compasso serão também Dó sustenido. Então fica redundante, desnecessário eu colocar, tá, essa alteração aqui novamente, tá? Então, eu tiro aqui, por quê? Porque dentro desse compasso, tá, esse sustenido ele tá valendo para todas as notas iguais. Eu não preciso ficar colocando sustenido, 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 sujando assim a minha partitura. Entende? Então, se você apareceu sustenido ali naquela nota, todas as notas, né, aquelas notas iguais ali daquele compasso serão sustenidos. Você vai tocar tudo Dó sustenido nesse caso aqui, né, a não ser que apareça um B quadro na sua frente, tá? Aí se aparecer realmente o B quadro, aí você vai ter que usar ali o B quadro para poder anular o efeito, tá? Então estávamos no Dó, Dó sustenido, né? Dó, Dó. Se eu quero voltar pro Dó, pro Dó natural, eu preciso usar o B quadro. Aí eu tirei o efeito, tá bom? Então guarde esse princípio, que quando eu vou utilizar uma alteração no compasso, ela vai valer, tá? Para todas as notas iguais. Todas as notas iguais dentro daquele compasso, elas serão alteradas. Eu não preciso colocar um sustenido ou um bemol em cada nota igual. Não. Colocado uma vez, né? Todas aquelas notas iguais, igual o exemplo do Dó aqui, todos eles serão sustenidos, tá bom? E para que eu tire essa alteração, se eu quiser fazer dentro do próprio compasso, que ela volte ao seu estado original, aí sim eu vou usar o bemol para ela voltar para a sua entonação original, tá bom? Isso vale para dentro do compasso. Se eu fosse escrever aqui no compasso seguinte um Dó, ele seria natural, tá? Normal. Se eu quisesse que ele continuasse sendo sustenido, eu teria que colocar o sustenido aqui. Tá bom? Então, a alteração ela vai valer para dentro do compasso. Mudei de compasso, não tem mais alteração. É a nota no seu estado original. Que isso fique bem claro, bem tranquilo. Então, nós já vimos aqui, na nossa escadinha aqui, que o B quadro, tá? Ele anula o efeito de qualquer da alteração, né?
que nós usamos ali anteriormente. Se eu quiser subir, né, meio tom, eu vou usar o sustenido. Eleva meio tom, isso nós já falamos. E se eu quiser abaixar a nota meio tom, eu utilizo o bemol. Então, nós já estamos aqui com 3 alterações conhecidas. O B quadro, o sustenido, que eleva, o bemol, que abaixa. Mas nós não temos só essa, nós temos mais 2, que são o dobrado sustenido e o dobrado bemol. Já os nomes são bem sugestivos, né? O dobrado sustenido, ele vai elevar mais meio tom ainda. Se eu estava numa nota natural, por exemplo, o dó, tá? Eu estava no dó. Aí usei o sustenido, eu mudei meio tom, né? Subi meio tom a entonação. Dó pra cima, né? Elevei meio tom. Se eu quiser subir mais meio, eu vou usar o dobrado sustenido, tá bom? Então, o dobrado sustenido, ele na realidade, ele vai elevar, né, a nota a um tom, ou seja, a 2 semitons, tá bom? Na prática, se você for pensar aí no piano, estava no dó, subi meio, fui para dó sustenido, para pretinha, né, acima, dó, dó, e aí quis subir mais meio, elevar mais meio. Vai cair aonde isso, gente, de meio, meio tom? Na nota ré, na prática, né? Então, na realidade, o som que a gente vai ouvir é o som da nota ré. Mas a gente vai escrever como dó dobrado sustenido, tá bom? Embora a gente vá tocar ali na nota ré, tá? Veja que eu acabei subindo um tom, e de dó para ré realmente tem um tom, tá? Mas a forma como eu escrevi foi utilizando o dó dobrado sustenido. Então, dó dobrado sustenido, né, e ré, né, vão ser aí a mesma nota na hora da prática, tá? Na execução. Da mesma forma que eu tenho o dobrado sustenido, eu também vou ter o dobrado bemol. O dobrado bemol, ele vai abaixar, né, 2 semitons, a 2 semitons ou a 1 tom. Então, se eu estava em dó, desci para dó bemol, dó, 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 mais ainda. Então, eu fui para dó bemol. Dó bemol, tá? Ele vai, dó dobrado bemol, perdão, o dó dobrado bemol, né? Ele vai ser aí, eu abaixei esse dó a um tom, então ele na prática, ali na hora de tocar, eu vou acabar tocando a nota si bemol, tá? Que é a nota que tem a diferença de um tom ali, tá bom? Pra dó. Mas eu posso chamar esta nota de dó dobrado bemol, mas eu vou tocar ali na nota do si bemol, tá bom? Mas na teoria eu preciso chamá-la de dó bemol, tá joia? Então, eu tenho essas 5 alterações, tá? A nota natural, ela vai ser eu posso imaginar que ela tá ali no meio, né? Na minha escada. Eu posso imaginar que a nota, sem nenhuma alteração, tá ali no meio, no local onde eu tenho o B quadro. Se eu elevo essa nota meio tom, eu uso sustenido. Se eu elevo mais meio tom, dobrado sustenido. Fazendo agora o caminho inverso. Se eu estou numa nota dobrado sustenido pela nossa escadinha, o que eu vou fazer para baixar meio tom? Eu vou usar o sustenido voltando, certo? Mas vamos pensar aí, vamos raciocinar. Se eu estava no dobrado sustenido e eu quero abaixar meio, eu vou usar o sustenido. E se eu quiser abaixar mais meio, eu vou usar
o B quadro. Eu vou fazendo degrau por degrau, tá? Eu não posso pular alterações. Como assim pular alterações, professora? Se eu usei uma nota Dó dobrado sustenido, tá? E eu quero abaixar meio tom, eu não posso pegar um B quadro e colocar nela. Porque, o B quadro ele anula o efeito. Não. Se eu já estou com uma nota dobrado sustenido, por exemplo, Dó dobrado sustenido, tá? E eu quero abaixar meio tom, eu vou usar a alteração do degrau anterior, descendente. Quem é? O sustenido. E aí, se eu tô no sustenido e quero sair do sustenido, eu quero baixar meio, quero fazer que volte pro original, aí sim eu vou usar o B quadro. E assim eu vou descendo. Eu tô com uma nota natural, quero abaixar meio, bemol. Quero abaixar mais meio, né? Um tom, dobrado bemol. Estou numa nota dobrado bemol. Quero tirar, quero subir meio tom. O que eu vou fazer? Eu vou usar a alteração da escada anterior, que é o bemol. Neste caso, o bemol, ele está funcionando como uma alteração ascendente, concorda? Porque se eu já estava numa nota dobrado bemol e eu quero subir, né? Eu quero elevar meio tom, eu vou ter que usar a nota do degrauzinho anterior, ou seja, o bemol, tá bom? Então, ele vai acabar funcionando como uma alteração ascendente nesse caso, quando a nota já é dobrado bemol, tá bom? Então, decore aí. B quadro, anula o efeito, vamos pensar na nota natural. Subindo meio tom sustenido, subindo, né, um tom completo ou 2 semitons, dobrado sustenido. Se eu já estou numa nota dobrado sustenido, aqui na prática, galera, Dó dobrado sustenido, e quero abaixar meio tom, eu vou usar o Dó sustenido. Nesse caso, esse Dó sustenido, ele já funcionou aqui como uma alteração que descendente de uma nota que já estava no topo, no máximo aí de elevação, que é o dobrado sustenido, tá bom? Não vou pegar aqui e fazer um Dó B quadro, não, tá bom? Porque aqui no nosso esquema da nossa escadinha, eu preciso respeitar cada nível de alteração, tá bom? Então, se eu já estava numa nota dobrado sustenido, para descer meio eu uso sustenido. Se eu já estou agora com um sustenido, para descer mais meio, eu preciso usar o B quadro. Se eu quero agora, numa nota natural, né, Dó natural, agora começar a alterar para baixo, descer mais meio tom, eu vou usar o bemol. E se eu quiser abaixar mais meio tom, dobrado bemol. Professora, mas eu já estou num dobrado bemol, exemplo aqui. E eu quero subir meio tom. O que eu faço? Vou usar Dó sustenido, porque é alteração ascendente? De modo algum, porque você precisa ter essa escadinha na sua cabeça. Eu preciso respeitar degrauzinho por degrau. Então, se eu já estou com ela Dó dobrado bemol, se eu quero subir meio tom, eu vou usar a alteração anterior. Quem é? Dó bemol. Tá? Por isso que eu disse que neste caso o bemol está funcionando como uma alteração ascendente, tá? Estou no Dó bemol e quero subir meio tom. Alteração anterior, Dó, B quadro. E assim eu vou subindo de meio em meio. Dó natural, se eu quiser alterar para cima, Dó sustenido, tô sendo repetitiva, e Dó dobrado sustenido, tá bom? Então, eu poderia até fazer aqui alguns esquemas, alguns exercícios com vocês. Deixa eu ver aqui, da Maria Luísa. Tô com o livro aqui da Prioli, volume 1, Princípios Básicos da Música para a Juventude. E eu queria ver aqui com vocês um exercício dela, pra gente poder fechar, porque fica
ficam essas ideias aí na nossa cabeça, mas na prática é que a gente consegue fixar mais. Então, ela pergunta o que é alteração. Nós já sabemos, né, que são sinais colocados antes da nota, tá? Não posso colocar, galera, aqui, ó, a alteração depois não, tá? Isso não existe, tá errado. É sempre antes da nota, tá? Nós já vimos que é um sinal colocado antes, né, da nota, que serve para mudar a entonação dela, ou meio tom acima para cima ou meio tom para baixo, tá? Ela pergunta aqui os nomes que nós já aprendemos, quais são: B quadro, sustenido, dobrado, sustenido, bemol, dobrado, bemol. Ela pergunta como age o dobrado sustenido numa nota sustenizada. Se eu já tenho uma nota sustenizada, uma nota com sustenido, o que o B quadro, o dobrado sustenido vai fazer com essa nota? Elevar a um semitom. Essa é a resposta, tá bom? Como age o dobrado bemol numa nota bemolizada? A mesma coisa, né? Nós já temos uma nota bemol, o dobrado bemol, ele vai abaixar mais meio tom aquela nota que já estava bemol. Qual a função do B quadro? A função do B quadro é anular o efeito, tá, da alteração precedente. Ela pergunta: quando é que o sustenido tem efeito de alteração descendente? O sustenido tem efeito de alteração descendente, eu expliquei aqui. Quando ele é usado para abaixar, né, meio tom, uma nota que já está no dobrado sustenido, tá bom? E quando é que o bemol tem efeito de alteração ascendente? Quando ele é utilizado, né, para mudar a entonação, né, a meio tom, né, acima, uma nota que já está dobrado bemol, certo? Então, gente, ela vai dar aqui algumas notas para a gente poder fazer esse movimento de elevar e de abaixar, sempre meio tom ou um semitom, tá? Então, vamos ver aqui. Eu vou pegar essa primeira... Vou pegar aqui alguns exemplos aleatórios, tá? Ela deu aqui um si e pediu para abaixar um semitom. Vou colocar algumas notas. Si, sol, colocar notas aleatórias para a gente poder fazer coisas diferentes aqui. Olha o que ela pediu aqui. No si, abaixar um semitom. Tá fácil, vou usar uma canetinha até de outra cor para a gente poder identificar. Si, abaixar um semitom. Si, bemol, certo? Usei o bemol aí, abaixando meio tom. Aqui no sol, elevar um semitom. Sol, sustenido. Muito bem. Dó sustenido, ela pediu elevar um semitom. Já tem um sustenido aqui. Para eu elevar a um semitom, eu vou usar quem? O dó dobrado sustenido. Dobrado sustenido, porque a nota já estava sustenida, tá bom? Aqui, lá dobrado bemol. Elevar um semitom. É uma nota que já está dobrada bemol. Como que eu faço na minha escadinha? Dobrado bemol para eu elevar um semitom. Eu vou usar a alteração anterior, né? O lá bemol. Bemol funcionando aqui como alteração ascendente, porque ela tá elevando uma nota que já foi dobrada. Bemol, tá bom? E o ré aqui, ela pediu ré, por exemplo. Abaixe um semitom. Ré bemol, tá? Agora, a gente tem um aqui dó
dobrado sustenido, dó dobrado sustenido, abaixe um semitom, dó sustenido, tá? Gente, é mais ou menos isso. Se tivesse pedido aqui, deixa eu ver um exemplo. Se tivesse pedido pra gente aqui, eu tenho um ré e eu quero que eleve a um tom ou a 2 semitons, elevar 2 semitons ou um tom. O que eu faço? Eu vou de cara, ré dobrado sustenido, certo? Abaixe a 2 semitons ou a um tom, uma nota, né? O ré dobrado bemol, tá bom? O que vocês precisam ter é esta escadinha na cabeça, sabendo quem vem antes e quem vem depois. Quem tá no meio de tudo, quem é? O B quadro, tá? Eu vou imaginar que é a minha nota ali sem nenhuma alteração, minha nota natural. Se eu caminho meio tom acima, sustenido, mais meio tom acima, dobrado sustenido. Se eu estou no topo da montanha, que é o dobrado sustenido, e quero descer, quero abaixar meio tom, eu vou fazendo o caminho inverso. Eu vou usar o sustenido abaixando meio, e depois eu vou usar o B quadro abaixando mais meio. Estou com uma nota natural no B quadro, uma nota natural, sem nenhuma alteração. Quero abaixar meio tom, uso o bemol. Quero abaixar mais meio tom, uso o dobrado bemol. Mas, professora, eu já estou numa nota dobrado bemol e eu quero elevar meio, então eu vou subir esse degrau. Qual é o degrau? Degrau do bemol. Eu vou usar o bemol, que vai funcionar alterando meio tom acima. Então, ele vai funcionar como uma alteração o quê? Ascendente. Quero mais meio, quero elevar mais meio, aí eu vou usar o B quadro, tá bom? Então, esse movimento para cima ou para baixo de meio tom, tá? Você precisa saber a ordem que vem, tá bom? B quadro, sustenido, dobrado, sustenido, né? Dobrado, sustenido, B quadro, bemol e dobrado bemol, tá bom? Porque aí você vai conseguir alterar qualquer nota meio tom acima ou meio tom abaixo. Se eu já quiser de cara alterar um tom logo, 2 semitons acima, eu vou usar o dobrado sustenido. Se eu quiser abaixar já de cara um tom, né, ou 2 semitons, né, abaixar, eu já vou usar de cara o dobrado bemol. Essa foi a nossa aula sobre alterações baseada nossa bibliografia aqui, né? A nossa base, que é a Maria Luísa de Matos Prioli. E a gente vai ter aí uma série de exercícios nesse capítulo, né? Práticos, para você realmente fazer esse movimento, para você ver se você realmente entendeu essa questão do uso das alterações, tá bom? Decora o nome delas e, mais importante, é na prática você saber, né? Quem vem primeiro, o que eu uso para cima, para baixo, para você não usar a alteração errada. Lembrando que a alteração sempre vai ser escrita antes da nota, nunca depois da nota. E a alteração vai valer para aquele compasso, tá bom? Mudando de compasso, notas no seu estado original, tá bom? Aquela alteração, seja o bemol, seja o sustenido, vai valer apenas para aquele compasso ali. Estamos falando de acidentes, não estamos falando de alterações fixas. Podemos aqui numa próxima oportunidade, né, falar um pouco sobre trabalhar essas alterações, como funcionariam essas alterações dentro de uma tonalidade que já tivesse notas alteradas, ou sustenidos, ou bemóis, mas isso vai ficar para uma próxima aula. Eu espero que você esteja gostando do nosso conteúdo, que você compartilhe isso com algum dos seus amigos, né?
gente que está estudando teoria musical, gente que quer dominar o conteúdo da teoria musical, né? Porque eu costumo sempre dizer isso. Às vezes nós tocamos muito bem, mas falhamos porque não dominamos o conteúdo de teoria musical. E temos assuntos ali vitais, princípios, né? Que não podem ser esquecidos, não podem ser deixados de lado. A gente precisa ter todos eles na ponta da língua. Então, nós estamos aqui para isso. Eu, professora Isabel, estou aqui sempre trazendo para vocês esses conteúdos para que você aprenda de uma vez a dominar a teoria musical. Ela deixar de ser um bicho de 7 cabeças e uma ferramenta, sendo uma ferramenta importante para você aí que vive de música, seja tocando, seja dando aula, enfim, seja se preparando para provas de concursos, seja se preparando para ser um professor de instrumento, um professor de música, tá bom? Então, fica aí a nossa aula, deixa aí o seu gostei, é uma forma de você fazer com que esse vídeo chegue em outras pessoas, né, que também estão se preparando, e compartilha esse vídeo, tá bom? Se o nosso conteúdo foi interessante, foi relevante para você de alguma maneira, tá bom? Um abraço, um beijo e até a nossa próxima aula.